Two more questions, is okay? Or later? No, it's perfect. Let's just, for our second session, remember our motivation. We're thinking we're here to listen to, think about, analyze the meaning of the mind in Buddhism, and this is the point what our potential is. I mean, Raquel's question was so perfect before, showing exactly the difference. So then we need to navigate this. So for this reason, we're here together so we can develop our qualities, so we can be a benefit to others. So yes, now let's have questions. Que bom a gente estar aqui na segunda parte do ensinamento do dia. Vamos nos lembrar da nossa motivação para estar aqui, que é a gente conhecer a nossa mente, explorar a nossa mente, transformar a nossa mente, desenvolver as nossas potencialidades da nossa mente. Por isso que a pergunta da Raquel foi tão importante, tão útil, porque ela mostrou para a gente alguma coisa que a gente precisa olhar. Okay, so now let's have the questions, yes. Muito boa pergunta. Okay, so next question is from Vanya. Vanya is asking whether ego grasping and attachment are the same thing. Okay, no, they're not. Absolutely not. I'll explain. Não, apego ao ego e apego não é. Fixação ao ego e apego não são a mesma coisa. Attachment is the main voice of ego grasping. Put it like that. Então, o apego ele é a voz principal da fixação ao ego. They're very similar in their character. Eles parecem muito em seu caráter. All the delusions are. Todas as delusões parecem. So there's the root delusion. Mas existe essa delusão raiz. That's ego grasping. Que é a fixação ao ego. So that's just a colloquial term for when ignorance is the correct name for the root delusion. Ignorance, maripa, unawareness, ignorance. Maripa, a não consciência plena é que é o nome correto para a delusão raiz. When that is cut, quando isso é cortado, by realizing emptiness, porque a gente realizou a vacuidade, we can't fall back after that. Aí a gente não volta atrás mais. That's a huge kind of transition to make. É uma transição enorme. So, as long as there is this primordial ignorance in the mind that doesn't see the ultimate nature of how things exist. Enquanto essa ignorância primordial ela existe na mente e não permite que a gente veja as coisas como elas de fato são. And when it's related to the way the I exists, e quando ela está relacionada ao modo como eu existo, then we can call it ego grasping. Aí a gente pode chamar isso de fixação ao ego. So that's there all the time. Mas ela está lá o tempo todo. Driving everything. E dirigindo tudo. At the level of assumption. No nível das nossas suposições. Deep in our bones. Lá no fundo dos nossos ossos. So when that, and then the main voice of that ego grasping is attachment. E a voz mais forte dessa fixação ao ego é o apego. As a result, so it's the main voice of ego grasping. So the first level of practice, in the middle scope of the teachings, in high school I like to call it, is we work on the branch delusions. We work on attachment and anger and all the others. Then when we get to more advanced, we start to realize emptiness and we can work on the root delusion. Então, no escopo médio, né, do treinamento, do ensino, como se a gente estivesse no ensino médio, a gente trabalha com a raiva, a delusão e essa fixação ao ego. E depois a gente vai para o escopo superior e aí a gente vai trabalhar com... Eu esqueci o quê. Yeah. Okay, what else? Emptiness. Com a vacuidade. Obrigada, Pedro. Okay. Next question is from Denise. I'll make in Portuguese first. So, a pergunta da Denise é: se a nossa mente é um contínuo mental e nada se perde na mente, por que pessoas como Lama Yeshe, Lama Zopa e o Dalai Lama precisam estudar? So her question is, if our mind is a continuum and nothing is lost in our mind, why people like Lama Yeshe, Lama Zopa and Dalai Lama still need to study? They don't need to study. Eles não precisam estudar. If they are a highly evolved being, if they are who they are said to be, which is either completely Buddha or close to being Buddha, then they don't even need to be born. They don't even need a human body. Se eles são o que eles se acredita que eles sejam, que é Buda ou algo muito próximo de Buda, eles não precisam nem de um corpo, eles não precisam nem renascer. They've cut the root of suffering and of rebirth. Eles já cortaram a raiz de sofrimento no nascimento. But because they're on the bodhisattva path,
mas porque eles estão no caminho do Bodhisattva, their infinite compassion compels them to consciously take a rebirth and go through the motions of looking like ordinary people. a compaixão deles infinita os leva a tomar um renascimento e fazer, aparentar, tá fazendo as coisas que a gente faz comumente, ordinariamente, para beneficiar os seres. That's the answer. Essa é a resposta. What else? O que mais? No, that's all for now. Okay. Thanks. Any more questions, people? Yes, there's one hand there. Yes, Nina. Unmute, sweetheart. Yes, I am. Hello, Venerable. Hello, Nina. Eu vou fazer direto em português. Ontem os ensinamentos foram muito, muito, muito inspiradores. Eu fiquei muito emocionada. E a minha questão é: quando a gente se dá conta quando a gente tem um insight, e aí então a gente vai para a vida. Na vida, o que a gente então tem que começar a fazer são escolhas, não é isso? Por exemplo, eu não devo mais então ceder a desejos como comer o bolo todo, como aquela ânsia de trocar de carro. É isso, faz parte do caminho eu tomar essas decisões práticas do dia a dia? Essa é a minha questão. Okay, so first said that yesterday's teachings were very inspiring and she got very emotional. And her question is, once we realize or have an insight, is it the next step to go to real life and start making choices, such as not eating the full cake or not wanting to have a new car? That's part of the path. Say the first part of the question first. Nina, why don't you say it, darling, in English? No? Is that what? I couldn't get the first part. Say it again. Just, I want to be understanding. I understood about, you said about when you start to get insight, you said, something like that. Yeah, her question is, when you start having insights or realizing or having realizations, is it the next step going to real life and starting making choices? Okay, so Nina, the thing is like this. Just if I use the two examples of those two guys, the two extreme examples of the two people on death row. Nina, o negócio é o seguinte, eu usei o exemplo das duas pessoas no corredor da morte, exemplos extremos. The difference between them, very simply, and I'm not trying to be arrogant or anything, is she became conscious. She began to realize she had thoughts and feelings and emotions, she knew she could learn to change them. That's the miracle. That's the starting point. That's the first step. And when that begins to happen, then of course, exactly as you say, you start to learn to control your thoughts and, crucially, control the servants of your thoughts, which is your body and speech. This is practice, exactly. Então, Nina, é o seguinte, nos exemplos extremos que a venerável Robina deu, a diferença entre os dois é que a Sunny, ela não está sendo arrogante aqui, ela se tornou consciente, ela resolveu trabalhar seus pensamentos, sentimentos, emoções, e esse é o que fez toda a diferença. Isso é que é o verdadeiro milagre. Esse é o ponto de partida. A gente começa a controlar os nossos pensamentos, o nosso corpo e a nossa fala. E sim, isso é a nossa prática. This really is pointing to the absolute tragedy in our culture, I would suggest, in our understanding of the mind and what we can do about it. Isso é algo que aponta para a tragédia absoluta da nossa sociedade, por isso que é tão importante a gente entender a nossa we have all these marvelous psychologists and therapists and wonderful different analyses of the mind and lots of kind people helping. Porque a gente tem pessoas incríveis, super psicólogos, pessoas que ficam estudando a saúde mental e que tentam ajudar. But it seems to me, therapists are like the emergency room. Mas parece para a venerável Robina que os terapeutas eles são como uma sala de emergência. If you go to your therapist and tell her you get annoyed every day and a bit irritated, she'll tell you to shut up and stop wasting her time. And she will say, come back when you want to kill your husband. That's the trouble. In other words, we don't notice what's going on in our mind until it's really extreme, and then often it's too late.
E por que ela diz isso? Porque a gente só percebe as coisas na nossa mente quando elas estão extremamente, já estão extremadas. Porque se a gente for para um terapeuta e falar para ele, olha, eu estou chateado, eu estou aborrecida, eu estou frustrada, ele vai mandar você voltar para casa. E vai falar, volta quando você estiver querendo matar o seu marido. So this is what practice is. É isso que a prática é. We can start now. We don't wait till we're on death row before we start seeing we've got a choice. A gente pode começar agora, a gente tem uma escolha, a gente não precisa esperar estar no corredor da morte para começar. This is why daily practice, something in the morning, something in the evening. Por isso que é importante a prática diária, um pouquinho de manhã, um pouquinho no final do dia. And then knowing that throughout the day we can learn to be conscious of what is happening in our mind. E perceber e saber que a partir de agora a gente pode estar consciente do que está acontecendo nas nossas mentes. But also this is why the very first level of practice, forget about watching the mind, the very first level of practice is using our mind to control the servants of the mind, which is our body and our speech. Então, não vamos nem pensar em explorar a mente ainda. Primeiro a gente vai usar nossa mente para controlar os serviçais da nossa mente, que são nosso corpo e fala. If Sunny could realize that in the midst of that utter nightmare, she could still choose to think differently, then we can choose to think differently when it comes to eating 1 or 2 pieces of cake, when it comes to shouting at your husband or not. This is the level we can begin at. Don't wait till you get on death row or your husband's going to kill you before you start practicing. A gente não precisa esperar até a gente estar no corredor da morte, nem que nosso marido vai nos matar para a gente começar a nossa prática. A gente pode fazer como a Sunny fez, que ela se deu conta que ela podia controlar a mente dela, o pensamento dela. Então a gente não precisa... É mais fácil a gente lidar com isso quando a gente está lidando com bolo, ou quando a gente para um minuto antes de gritar com o próprio marido, do que a gente está no corredor da morte. Ou está a ponto de matar o marido. But a problem we also have is we hear this as punitive. I'm bad. I shouldn't eat more than 1 piece of cake. That's not the point at all. Mas o pior de tudo é que a gente escuta isso como se fosse uma fala punitiva. Eu sou má e eu não devia comer mais outro pedaço de bolo. It's learning to be in charge of ourselves. Mas não se trata disso. O que se trata é da gente tomar consciência e controle de si mesmo. It's learning to not be a victim of circumstances, including a piece of cake. É importante, se trata a respeito da gente não se tornar uma vítima das circunstâncias, por exemplo, como de um pedaço de bolo. We are learning to know that we are the boss. A gente então aprende que a gente tem um chefe. So start with the small things. Mas a gente começa com as coisinhas pequenas. This is then will bring success. Isso é o treinamento básico. Are we communicating, Nina? Entendeu, Nina? Good. Thank you. Okay, sweethearts, keep talking. Questions? Any more questions? Okay, so I think it's the last question. Aline, can you? Huh? Hello, Robina. Okay, good, darling. Talk to me. I'll do em português first. A pergunta é da minha mãe, e a pergunta é, uma vez que a gente consegue cortar a raiz do sofrimento, das nossas ilusões e delusões, a gente não reencarna mais? So, the question is again from my mom, and she's asking, once we cut the root delusions of our delusions and our illusions of the suffering, does it mean that we don't reincarnate anymore? And I think, this is me now, I think she's asking that because she doesn't know much, so she doesn't know about the other realm. So I think she's talking about the samsara realm. Okay. Do you understand the question, Robina? Sure do, yeah. Okay, that was it. Thank you. Okay, good. So, yeah, of course. But you do get to a certain point in your level of practice where when you've cut the root of all the suffering, of course, you don't need to be reborn there because the cause of rebirth is our delusions. The cause of any kind of rebirth is being caught up in this wheel of life, this samsara. So when you've cut the root delusion, at some point you don't need to be reborn. But like I said before, if you're on the Mahayana path, you now also have compassion for others, and you can't bear the thought of not helping them. So you would choose to be reborn. You're in charge of it. Então, o que acontece é assim, quando você corta toda a raiz da delusão, quando você... A delusão ela é a causa do renascimento. Então, quando você corta a raiz da delusão, você não precisa renascer mais. Porém, se você está no caminho Mahayana e você tem uma tremenda compaixão e você não consegue considerar nem o pensamento de não ajudar os outros, você escolhe, então, renascer. Anybody else questions? No? Okay. So, again, it's like
again, the thing is here, we have to know it's going to take us, this is a slow, organic, step-by-step process. Então, esse é um processo lento, orgânico, passo a passo. A bird needs two wings. There's a lovely saying in Buddhism. A bird needs two wings. Existe esse ditado muito bonito no budismo que é pássaro precisa das duas asas. There's a lovely saying in Buddhism. Did you say that? É Okay. ditado muito bonito. Wisdom and Yes. compassion. A sabedoria e a compaixão. What we are talking here is the wisdom wing. O que a gente está falando aqui hoje é sobre a asa da sabedoria. Compassion is the point. A compaixão é o ponto. But as His Holiness says, compassion is not enough. You've got to have wisdom. E como a sua santidade Dalai Lama diz, a compaixão não é o bastante. So Você the tem que wisdom ter a wing is what we're sabedoria. the wisdom wing is exclusively what we've been talking about so far. A sabedoria é exclusivamente o que a gente veio falando até To agora. work on our own mind. Olhando para nossa própria mente. And who is the beneficiary of this? E quem é que tem benefício disso? We are. Nós mesmos. We skip over this in our culture. We think that sounds selfish. A gente quer pular por cima disso na nossa cultura porque a gente acha que isso é egoísmo. That's a real mistake. E isso é um erro muito grande. You could say that if we're on the Mahayana path, which includes the compassion wing, you could say the reason you're doing the wisdom wing is so eventually you can benefit others. Então, se você está no caminho Mahayana, e aí a gente está falando da asa da compaixão, você pode dizer que se você está trabalhando a asa da sabedoria, é para que você possa se tornar de benefício para os outros But seres. the whole point of the wisdom wing is the work you do on your mind in order for you to become happy, for you to be free of suffering, for you to become joyful, for you to become a marvelous person. You can't just pretend that's not for your benefit. That's insane. You've got to see the benefit. Then you'll be inspired to give the benefit to others. Então, quando a gente está trabalhando na asa da sabedoria, a gente sabe que a gente está trabalhando para se tornar, conhecer a nossa mente melhor, ter mais clareza. E aí, quando a gente está trabalhando nisso, não tem como a gente falsear o fato de que isso é para o nosso benefício. E a gente tem que agarrar essa vantagem, agarrar essa qualidade que vem daí, para aí sim a gente se tornar de benefício para os outros. Yeah. So it's one step at a time, you know. É um passinho de cada vez. So then we should talk more about karma. Vamos falar mais um pouquinho sobre o karma. In terms of discovering Buddhism, it's another module, but I mean, it doesn't matter. We can talk about it here. It's kind of good to No understand. contexto desse curso Descobrindo o Budismo, ele seria um outro módulo, mas não tem problema. Vamos falar sobre isso agora. Yeah. Because it's the mind that creates karma. Porque é a mente que cria o karma. Karma is shorthand for the law that runs the mind. O karma é um resumo, né? É como se fosse assim, telegráfico, da lei que rege a mente. And basically, every millisecond of what we think and do and say sows seeds in our mind. Porque basicamente tudo que a gente pensa, fala e faz planta semente na nossa mente. That will just naturally ripen in the future as our experiences. I mean, Dalai Lama calls it self-creation. It's a good way to put it. Que necessariamente vão desabrochar no nosso futuro como as experiências que a gente vai ter. O que o Dalai Lama chama de autocriação. E é uma ótima maneira de colocar So, isso. as I mentioned yesterday, the next level of detail is that everything we think and do and say that's labeled negative ripens as our suffering, and everything we think and do and say that's labeled positive will ripen as our happiness. It seems a pretty simple presentation. Then we have to understand how to analyze what is negative, what is positive, so we can learn to be in charge of this process. Então, é uma apresentação simples, porque em última análise, no próximo nível de detalhe, tudo aquilo que a gente fala, faz e pensa de forma negativa vai desabrochar como experiências negativas. Tudo aquilo que a gente fala, pensa e faz de forma positiva vai desabrochar em experiências positivas. Então, é por isso que a gente precisa discernir o que é positivo e o que é negativo. É o próximo passo. So broadly speaking, a negative action is defined as any action, including one of the mind, not just the physical body and the speech, any action that's motivated by a delusion. It's pretty straightforward. Então, qualquer ação, não importa se é corpo, fala ou mente, que é motivada pela delusão, ela é uma atividade negativa. And every action that's motivated by virtue or goodness or love or compassion necessarily is a positive action.
E qualquer ação motivada pela virtude, amor ou compaixão, ela é uma ação positiva. It's a crucial point to understand this idea of who the Buddha is and how to hear this advice properly. É muito importante, é crucial a gente entender quem é o Buda e como que a gente deve ouvir esses ensinamentos. It sounds exactly the same as, say, what Jesus Christ would say. Don't kill, Porque- don't steal, don't lie, don't cheat on your partner, don't badmouth people, don't get angry. It sounds the same instructions, doesn't it? Porque essas instruções elas podem se assemelhar muito com as orientações católicas, as coisas que Cristo falou. Por exemplo, não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Parece muito com isso. But there's a huge and crucial difference in why you would not do those things. Mas existe uma diferença crucial no porquê você não vai fazer essas coisas. This is so important to understand. Isso é muito importante entender. I have a Jesuit priest friend. A venerável Robina, ela tem um amigo que é um padre jesuíta. And I asked him, how do you define a sin? What is the definition of a sin? E ela perguntou para ele, qual é a sua definição de pecado? And he said, it's by definition, a sin is an action, is doing, a sin is going against the will of God, is doing what God said not to do. That's what defines an action as being a negative action. Então, o cristianismo que define uma ação como sendo negativa, o que define um pecado, é você fazer aquilo que Deus falou para não fazer, é ir contra a lei de Deus. That's completely logical if you posit a creator, E isso é até bem lógico se você acredita num Criador, because God is the boss. porque Deus então é o God makes chefe. the universe, Ele criou o universo, God makes me and the laws. Ele criou a mim e essas leis. It makes complete sense. E isso faz sentido. But there's no creator for Buddha. Mas para Buda não tem We Criador. don't need creating, he says. Não existe Criador. We define creating ourselves over life after life after life. Nós é que estamos criando a nós mesmos, vida após vida após vida. So then when Buddha says don't kill, just like Jesus, what is his reason for exhorting us not to kill? For example, Então, diferente de Jesus, quando Buda diz não matarás ou não mate, por que ele está dizendo para a gente não matar? Qual a razão que ele está falando well, isso? the very first level of instructions or of advice the Buddha would give are at least to refrain from doing actions that harm others. O primeiro nível de instrução ou conselho que o Buda oferece é, pelo menos, a gente se abster de fazer, causar prejuízo aos outros. They're the heaviest of negative actions. They're the heaviest of negative actions. Essa prejudicar os outros é a pior e mais pesada das ações negativas. So first, Buddha defines a negative action. In this case, not as an action, it's negative not because he says so. He's not the boss, but because it harms others. Então, uma ação negativa para o Buda, ela não é negativa porque ele disse, e sim porque ela traz prejuízo aos outros, ela fere os outros. No one likes being harmed. No one likes being harmed. E ninguém gosta de ser ferido. For the Buddha, it's a prejudicado. natural law. Então, para o Buda, isso é uma lei natural. He's like a messenger. He's like an advisor. Ele é como um conselheiro, como um mensageiro. In exactly the same way, if you go to your doctor and she says, Robina, don't smoke. Por exemplo, do mesmíssimo modo, se ela for ao médico e o médico falar, Robina, não fume. You know, when you ask her, why not, doctor, she will not say, because I say so. Você sabe que se você perguntar para sua doutora, mas doutora, por que eu não vou fumar? Ela não vai responder, porque eu estou dizendo. And she won't say, and if you smoke, I'll give you cancer, I'll punish you. E ela também não vai dizer, porque se você fumar, eu vou te dar câncer e vou te punir. But that's our view of religion, isn't it? Mas essa é a visão da religião. It's punishment and reward. É punição e recompensa. Punitive. É uma coisa It's punitiva. moralistic. Moralistic. Moralista. Not like that. Mas não é assim. Buddha's a kind doctor. O Buda é um médico Why? compassivo. Because this is the point now. This is the point now. Então, agora é o ponto principal. Por quê? So a heavy negative action is indeed one that harms another because others don't like getting killed. But the reason he exhorts us not to kill at the first level is because, guess what, Robina? That will harm you. Então, é claro que matar
prejudicar outro ser é uma coisa ruim, porque ninguém gosta de ser morto ou prejudicado. Porém, num nível básico, quando o Buda nos exorta a não matar, adivinha, Robina, não é só porque prejudica os outros, mas é porque prejudica você mesma. In just the same way that an action of, let's say, generosity is called a virtuous action, E do mesmo modo, uma virtude como a generosidade ela é considerada virtuosa. it's an action that benefits another. Uma ação de generosidade é But uma you ação are que the beneficia os but you outros. too will be the beneficiary of it. Mas, no fim das contas, você também vai ser o beneficiário. Because every single thing we think and do and say Porque cada minúscula coisa que a gente fala, faz ou diz, leaves seeds in our mind that will just naturally ripen in the future as either happy experiences or unhappy experiences. planta sementes no nosso fluxo mental que, necessariamente no futuro, vão brotar como experiências positivas ou negativas, ou felizes ou infelizes. We have to know this one. This is the fundamental point about karma, but we miss this in our culture. A gente não entende isso na nossa cultura e a gente tem que entender, porque é um ponto fundamental esse sobre o So karma. in the same way that when you take your doctor's advice, you're so happy to make the effort to give up smoking, give up eating sugar, and to really suffer for a while, because you know you will be the beneficiary. You'll be so happy to have good health. Then you can help others. Do mesmo jeito que quando você vai no seu bom doutor, ele ou ela fala para você parar de fumar ou parar de comer doce para a sua saúde melhorar, e você fica feliz, porque você vai ter mais saúde e você vai poder ajudar as outras pessoas. So there are 4 ways in which our past actions ripen in the present, and obviously 4 ways in which our present actions will ripen in the future. Então, existem 4 modos como as nossas ações passadas elas amadurecem e criam o nosso presente. Do mesmo jeito que as nossas ações do presente amadurecem e vão criar o nosso futuro. One is a type of rebirth. Didn't listen. One is a Couldn't hear. type of rebirth. Uma é o tipo de renascimento. 2 is a tendency to keep doing that action. A segunda é uma tendência a continuar cometendo aquela ação. 3 is to have that action done to you. Terceira é ter aquela ação feita para você. And 4 is called environmental karma, the way the physical world impacts upon you. E quarto é o chamado karma ambiental, é o modo como o mundo ao seu redor te impacta. So all actions have variations of these results. Todas as ações causam alguma variação desses resultados. It is a natural law. É uma lei natural. It's not punishment, it's not reward. Não é recompensa e nem é punição. There's no punisher, there is no rewarder. Não tem ninguém lá para punir, nem ninguém para It recompensar. is a natural law. Uma lei natural. So, let's say give a simple example of a positive action called not killing. Então, um simples exemplo de uma ação positiva chamada não matar. So a conscious, intentional action of non-killing, which has to include the thought, I will not kill, not just merely sitting here not killing. It's got to be proactive, intentional thought. That the first result of one of those, if it's a complete action, will be, let's say, for example, a human rebirth. Por exemplo, a consequência natural de não matar, que tem que ser uma ação, não apenas de ficar sentado não matando, mas de ter na sua mente a intenção de não não matar ninguém, nem nenhum ser vivo, ela causa naturalmente, por exemplo, um renascimento humano, um reino humano. The second result will be a tendency not to kill in future life. E o segundo resultado seria uma tendência a não matar. The third will be an experience similar to the cause of non-killing, which is that you won't die young and you won't get killed. E a terceira é a experiência similar à causa, é que você não vai nem morrer jovem e nem vai ser morto. And the fourth result will be that the physical world would not harm you. Food and water and air will be nourishing, you'll be fat and healthy, you won't get sick. E a quarta é que o mundo ao seu redor, o mundo físico ao seu redor não vai te ferir. Você não vai ter problema com ar, com a água, com a comida, você vai ficar gordo, infeliz e satisfeito. And obviously killing is the opposite. Obviously killing is the opposite. Obviously killing is the opposite.
E, obviamente, ao matar, tudo o contrário acontece. A complete action of killing, and I'll describe what that is, of killing will result in a lower realm rebirth, such as an animal birth, for example. Então, o resultado completo de matar é você nascer no reino animal. Or spirit or hell being. Ou fantasma faminto. Buddha posits many types of realms of existence. Porque o Buda apresenta muitos tipos de reinos que existem. They're all created by ourselves. E eles são todos criados por nós mesmos. The Buddha doesn't assert a creator. Buddha doesn't assert a creator. Ele não reconhece, Buda não reconhece um criador. So the main result of killing, if it's a complete action of killing, again, which I'll describe, would be to be reborn in one of the suffering realms of existence. Então, o resultado de matar, se for um ato completo de matar, como a Robina vai descrever, é a gente nascer num dos reinos The inferiores second da result existência. would be to be born with a tendency to kill. E também nascer com uma tendência a matar. The third would be to get killed or die young, to have the experience of being killed or dying young. O terceiro seria ter a experiência de morrer jovem ou ser morto, ser assassinado. And the fourth one, environmental result, would be the physical world would harm you. You get sick, you get allergies, the water's polluted, the air's polluted, the food is not nourishing. E o quarto resultado é que o seu meio ambiente, ele te agride, você fica muito doente à toa, você tem muitas alergias, ou a água é contaminada, o alimento não te nutre. Anything any sentient being ever says or does or thinks brings any of these four results. And it's a natural law. No one is running it. Tudo, qualquer coisa que um ser humano faça, pense ou diga, vai trazer algum desses resultados. Isso não é nada que foi criado, isso é uma lei natural. But we can learn this law so that we can be in charge of our lives. This is the entire point for the Buddha. E o ponto principal para o Buda é isso. A gente pode aprender essas leis para tomar as rédeas da nossa vida. Okay, so let's look at what a complete action. An action that's called a complete action has to have four things in place when we do it. And it's that kind of action that drops a seed, I just use the analogy of bank vaults, drops a seed into our main bank vault such that at the time of death, one of those seeds is triggered, which will then determine our next type of rebirth. Ok, então uma ação completa, como se chama, ela tem que ter 4 componentes. E esses componentes são aquilo que vai ser acumulado em forma de semente naquele cofre de banco que fica ali armazenado para, numa próxima vida, uma dessas sementes ou algumas dessas sementes renascerem na próxima existência que a gente encarnar. So an example of an action called not killing. Por exemplo, nessa ação chamada não matar. The first thing to be in place there's got to be a living being, obviously. A primeira coisa que tem que estar no lugar é que tem que ter um ser vivo. The second is your mind involved in it. This is the crucial piece. E esse ponto, o segundo, e é o ponto crucial, é que a sua mente tem que estar ali envolvida com aquilo. There's more involved to the whole process than what I'm saying, but this is just keeping it simple. É mais envolvido do que ela vai descrever, mas vamos manter isso no nível simples. There's two parts to the second one, the mind involved in the action. Tem 2 partes nessa segunda parte, que é a mente envolvida na ação. 2A is the word intention, which doesn't mean like good intention. It means literally bare bones volition. I will not kill. A primeira dessa segunda parte, que é dividida em 2, é a intenção. Eu não tenho intenção de matar, eu não vou matar, não vou tirar a vida. And this is the real meaning of the word karma. E esse é o verdadeiro significado da palavra karma. Mental action. Karma means action, I think. So mental action, intention. And every millisecond of the day, we always have an intention. And that's the first thing that drives everything we think and do and say. We're not aware 99% of the time because we're programmed with these intentions. Então, cada segundo do dia, a gente tem uma intenção, embora a gente não esteja consciente dela. E é isso que é o significado da palavra karma, que é a ação, mas a ação...
Did you get it? No. Você... Ok, so, a cada minuto do dia, a cada milissegundo do dia, a gente tem intenções que a gente nem sequer se dá conta. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção na nossa mente, para a gente poder saber qual é a nossa verdadeira intenção. Right. The second part of the second one, to be, is, if you like, motivation. E a segunda parte do item 2 é a motivação. But these usually come together so quickly, for us it feels like one thought. E essas duas, elas se juntam e elas vêm uma depois da outra tão rapidamente que para a gente é como se fosse uma coisa só. When the thought of cake arises in the mind. Você pensa que aquilo subiu na sua mente. Oh, I will eat surgiu na cake. sua I will mente. eat cake. I will get cake. O bolo aparece na sua mente e fala, vou pegar o bolo. That's intention. Isso é intenção. But what motivates it? O que motivou a intenção? Attachment. O apego. Attachment. Yes, apego. And they come together so totally, it's like one thing, isn't it? E o apego e a intenção, eles vêm tão juntinhos que é como se fosse uma coisa só. That's why we have all these practices and Lama Zopa never stops giving them, E por isso que a gente tem tantos exemplos e o Lama Zopa nunca para de oferecer os of exemplos. changing our motivation. É a nossa motivação. So sure, have the intention, I will eat cake, Então, claro, eu tenho a intenção de comer o bolo. but change your motivation. Mas mude sua Before you motivação. mindlessly stick it in the mouth, Antes que aquele bolo entre na sua boca, you decide, I'm going to eat so I can be healthy. I eat for the sake of sentient beings, whatever. You change the motivation. você pode escolher a motivação que você quiser. Eu não vou comer esse bolo porque eu quero ficar So anyway, saudável, ou eu não vou comer esse bolo porque eu quero beneficiar os seres In sencientes. this action here of not killing, Então, a ação de não matar, the first one is the object, the living being, a mouse in your kitchen. primeira coisa é o objeto, um ser vivo, pode ser um rato, por exemplo. Second, your mind involved in it. Segundo, é a sua mente que está envolvida naquilo. 2A, intention. Oh, I will not kill the mouse. Primeira intenção, eu não vou matar o rato. 2B. To 2B, be, motivation. ser. Motivation. para ser a motivação. Compassion. Compaixão. 3, 3, you do the action. você faz a 4, ação. the result, a living mouse, and you release it out the door. E qual é o resultado? Um rato vivo e você liberta ele porta fora. Roughly speaking, that's a complete action of non-killing. Então, falando assim, essa é uma ação completa de não And matar. that drops a seed into your main bank vault E isso planta uma semente no seu cofre that will mental then multiply and multiply. que se multiplica e multiplica. And one of those seeds will be the one that will be triggered at the time of your death. E uma dessas sementes vai ser aquela que vai ser disparada no momento da nossa morte. That will get you to go to another human mother's womb. E que vai permitir que você vá parar dentro do útero de uma mãe humana. So the reverse of that, the killing, E o oposto disso, que é o ato de matar, intention, the mouse, object mouse. precisa do objeto rato. At 2A, intention, I will kill the mouse. O ponto 2A é a intenção de matar o 2B, rato. aversion, how disgusting, how dare a mouse be in my kitchen. Que está colada a aversão, que o bicho nojento, que horror esse animal. 3, the action, you kill the mouse. Terceira ação, que você vai matar o bicho. 4, result, dead mouse. 4, resultado, o rato morto. So that drops a seed into your negative bank vault, E isso deposita uma sementinha no seu banco which mental, will then multiply and multiply. que vai multiplicar. And then at the time of one death or other, that one of those seeds will ripen, which will cause you to get a suffering rebirth, like a hell birth, an animal birth, or whatever. E aí essa semente vai multiplicar, em algum dos nascimentos, ela vai florescer e vai causar o seu renascimento num reino infernal, ou como no reino dos animais, So ou what assim makes por all this diante. happen? What makes all this happen? What makes all this happen? O que faz tudo isso acontecer? What causes all this? O que causa tudo What is the isso? boss in this scenario? Quem é o chefe nesse cenário? Our mind, As nossas our mentes, thoughts. nossos pensamentos. There's no creator. Não There's existe um no criador. punisher. Não existe There's ninguém no para punir. rewarder. Ninguém para dar We do it prêmio. all to ourselves. A gente mesmo é que They faz tudo say the isso com a bodhisattvas have gente. such compassion for us because we don't realize this, because we think it's everybody else does it to us.
Mas o Buda tem tanta compaixão pela gente porque ele sabe que a gente não enxerga isso, ele pensa que essas coisas são feitas para nós. Now we can see, can't we, that you can have a mixture of negative and positive karmic results in one lifetime. Mas a gente pode observar, não pode? Que a gente tem geralmente uma mistura de sementes kármicas positivas e negativas numa vida. We've all got a human body, right? Primeiro a gente tem um corpo And humano. this is pretty much like a miracle. It's not a miracle, it's logic, but the numbers, look at the numbers. Então, isso é quase como se fosse um milagre. Não é milagre, é lógico, mas olha os números. I mean, 7 billion humans, 7 bilhões de seres it's humanos. nothing. There's probably more than 7 billion mosquitoes in one evening in a summer in your backyard. Deve existir mais do que 7 bilhões de mosquitos numa noite de verão no seu quintal. They're all sentient beings. Eles também são seres They're all sencientes. experiencing the fruits of their past actions. Eles também estão experimentando os frutos das suas So sementes, clearly it's das harder suas ações Yeah, passadas. so clearly it's harder to get a human mother as opposed to a mosquito egg, isn't it? É claro que é muito mais difícil a gente conseguir uma mãe humana do que um ovo de mosquito, não é? So if we first be so delighted. Who is delighted I can't hear? First, I know you can't. It doesn't matter, Claudia. I'll repeat it. I don't mind. I'm sorry. Don't be sorry. Nothing to be sorry for. First, Okay. yeah, so everything's fine. So first, we have to be so delighted that we are human. Primeiro, a gente precisa estar tão grato de ser humano, né? That Maravilhado. means one of our marvelous, not conscious, intentional, non-killing karmic seeds from the past was like a miracle triggered before we stopped breathing in the past life that programmed us to go to our present mummy's human fallopian tube. Então, a gente foi parar na trompa de falópio da nossa mãe humana, na vida humana, devido às ações pregressas que a gente cometeu em outra vida e as virtudes que a gente exerceu e que criaram essas sementes de virtude que amadureceram antes da gente poder ser o óvulo que é a gente ser fecundado dentro da nossa mãe. So look at the 7 billion humans on this planet. Mas vamos olhar para os 7 bilhões de seres humanos nesse They got the planeta. first result of non-killing a human body. O primeiro resultado de não matar é um corpo Now, humano. Hitler had one of those and so did Mother Teresa, right? O Hitler tinha um corpo humano e também a Madre Teresa. So where's the difference? Qual é a diferença? In the second and the third and the fourth way their karma ripens. São a segunda, terceira e quarta maneira que essa coisa The second one acontece. especially. The second one especially. Especialmente a segunda. Look at their minds. É só a gente olhar para Look a at their mente deles, tendencies. Look at para their os pensamentos, tendencies, their personality tendências traits, their deles. characteristics, their thoughts, all of this. as tendências, as características e os pensamentos. That's the difference. Essa é a diferença. So like I said, the second way our karma ripens is in terms of our tendencies to continue to do certain actions. E como a venerável Robina disse, a segunda maneira que o karma amadurece é de acordo com as nossas tendências a continuar fazendo aquilo que a gente praticou anteriormente. So perhaps we could deduce from Mother Teresa by observing her behavior, she had lots of kind tendencies and loving tendencies and compassionate tendencies, did she not? Então, se a gente observar a Madre Teresa em termos das suas tendências, das tendências dela, ela tinha tendências amorosas, tendências compassivas, tendência a ajudar. And don't think it's Mother Teresa's mummy that was so special that gave her all this goodness. No. E não vamos pensar que foi a mãe da Madre Teresa que deu essas qualidades para ela que são tão especiais. Nada disso. She brought these tendencies with her from past practice. Ela trouxe essas tendências consigo mesma das suas práticas passadas. And then what about Hitler? E vamos olhar para o Hitler. Look at poor old Mr. Hitler. Look at poor old Mr. Hitler. Vamos olhar para o velho e triste senhor Look at Hitler. his tendencies. Vamos olhar para as tendências dele. Totally deluded. Totalmente deludidas. Insane kind of ideas of power, attachment, aggression, tendency to kill. Look at what he did. Look at his actions. You can see. Ideias loucas de apego, de poder, de tendência a matar, agressão. Don't blame his little Austrian housewife mummy. She's not the cause of all that. That's ridiculous. E não adianta a gente botar a culpa na dona de casa que era a mãe dele. Coitada, ela não tem culpa nenhuma disso. Não foi ela que deu isso para ele. So now look at the world in general. Vamos olhar para o mundo em geral. Humans, Os seres the result humanos, of non-killing, the first kind of karma. que é resultado de não ter matado. But now look at the second
the second one, which is a tendency to kill, to not kill, most humans do the opposite. Most humans have the tendency to kill. Have a look. Analisando a segunda parte, que é a tendência a não matar, não necessariamente isso acontece, porque, infelizmente, a maioria dos humanos tem tendência a matar. Even most religions say it's okay to kill some kinds of beings, you know. Até as pessoas religiosas, elas aceitam matar certos seres. I was taught as a Catholic that God made animals for humans' benefit. They don't have a soul. He made them especially for us. Então, a filosofia católica, por exemplo, ela acredita que Deus criou os animais em nosso próprio benefício. Os animais não têm uma alma e eles foram criados para nos beneficiar. That's not the Buddhist view at all. Mas essa não é a visão do budismo de modo So algum. then you've got the next level of karma, which is the experiences similar to the cause. E aí você tem o próximo nível do karma, que é a experiência similar à causa, semelhante à causa. In terms of non-killing, that would be if we're still alive and we're fat and healthy and we're alive and no one has killed us yet and we haven't died young. That's the fruit of non-killing as an experience. But look at all the millions of... go on, that one first. Então, um fruto do não matar como experiência similar à causa é o fato de a gente estar vivo até hoje e ninguém ter nos matado até hoje. A gente está aqui gordo e saudável e não ter morrido jovem. But look at what am I going to say? What was I saying? What was I just said about the experience similar to the cause of non-killing? Yes. Yeah, but look at all the one. So the third way karma ripens is as an experience. So all the millions of humans. Look at this one. Oh, sorry. Start again. So the third result, the experience of killing, as an experience ripens that you die young. Look at the world. Look at the world. Então, e ao contrário, quando a gente plantou a semente de não virtude, de matar, nesse terceiro nível, a gente, por exemplo, morre jovem. É só a gente olhar para o mundo. The result of killing in the past as an experience is that you die young or get killed. Então, o resultado de ter matado no passado é a gente morrer jovem ou ser assassinado. Look at the millions of babies who die as babies every year. People who die as babies. E vamos pensar em quantas pessoas morrem no estágio de bebê. People who die as little children. Como crianças, People who die as teenagers. como adolescentes, People who die as young 20s and 30s and 40s. pessoas que morrem nos seus 20, 30 e 40 anos. That's the fruit of their past killing. Tudo isso é fruto do You fato de ter tirado a vida no passado. Their petrol tank of non-killing ran out. É porque é como se fosse assim, um combustível, né? Tem um tanque de combustível do não matar e aquele tanque de combustível de não ter matado esgotou. Go on. Sorry. Finish? I finished. Okay. Yes. But look at the millions of beings who win the lottery and get a human body and then die in the womb before they even get born. Think of that. E vamos pensar também no número incrível de seres que ganham um corpo humano e morrem mesmo antes de nascer, morrem no útero. Vamos pensar sobre isso. Abortions and miscarriages. De abortos naturais ou produzidos. So when I was a hippie and I was 23 living in London in the 1960s, Então, quando a Venerável Robina, na década de 60, era uma hippie e morava em Londres, I had an abortion. ela fez um aborto. So that means some sentient being who had karma with me came running to my womb while I was in bed with that boy. Isso significa que quando ela estava na cama com aquele cara, algum ser humano que tinha karma com ela, tinha ligação kármica com ela, veio correndo e entrou no útero dela enquanto ela estava ali com a pessoa. In general, in this Buddhist view, the person begins at the time of conception. Do ponto de vista budista, a pessoa começa no momento da concepção. The consciousness comes into the, and joins the egg and sperm at the sperm, roughly speaking, at that moment. Generally speaking, A consciência, ela entra e ela se junta com o espermatozoide e o óvulo naquele instante. And I remember vividly, I knew that second, oh no, I'm pregnant. E a Venerável Robina está dizendo que ela se lembra nitidamente, que ela sabia naquele instante, não, eu estou grávida. Many women say this.
Muitas mulheres relatam isso. And that's proving this Buddhist point that that's when life begins, at the time of conception. That's when the consciousness comes from before. So this sentient being, whoever it was, who had strong karma with me to come to my womb, I was in the bed with that boy, the condition came together, the egg and sperm came together, and that consciousness came running and jumped in. Isso demonstra o que o Buda fala, que a consciência começa mesmo na hora da concepção, porque algum ser senciente que tinha vínculo kármico com a venerável Robina veio e entrou no corpo dela, no momento, aquela consciência entrou no corpo dela, no momento em que o óvulo e o espermatozoide se juntaram e passou a existir. So on the one hand, it had the result of the complete action of past non-killing, that it got a human body. Então, porque esse ser senciente não matou no passado, ele recebeu esse resultado completo de não matar, que é ganhar um corpo. But clearly at the same time, it had the third result of karma, in this case of killing, such that when it got to my womb, after 12 weeks, it got aborted. So that's the fruit of its own past killing. Its life lasted only 12 weeks in the womb. It didn't even have a chance to get born. Então, mas por outro lado, ele também tinha aquele terceiro nível de karma, onde ele tinha tirado a vida de outros seres e por causa disso ele não teve a oportunidade de nascer. Ele só durou 12 semanas dentro do útero e foi abortado. Ele não pôde nem ganhar o corpo humano completamente formado, ele não pôde nascer. So we can see millions of humans get a human body, but they've got the karma of past killing so that they die young or get killed. Look at the human race. This is the tragedy. E essa é a maior tragédia, só a gente olhar, tem milhões de pessoas que têm o bom karma de receber um corpo humano, um nascimento humano, mas tem também o mau karma de ter matado e morrem jovens ou em idade tenra. But in this human life, the third result you can see also of killing is that the environmental result. E nesse caso, o terceiro nível, você tem também o quarto nível, que é o resultado do meio ambiente, ambiental. You get sick, you know. Você fica doente. You have allergies and serious illnesses, and you know the food is polluted, the water is polluted, the air is polluted. You know, that's the environmental result of past killing. E o nível ambiental, resultado no nível ambiental é esse. Você tem muitas alergias, você tem doenças graves, a sua comida não te nutre, ou ela está contaminada, a água está contaminada que você consome, ou existe poluição no ar. So there's more to talk about on this. We'll have a break first. 1 hour. Come back in an hour. E a gente vai falar mais disso quando a gente voltar. Daqui a 1 hora a gente vai ter um intervalo de 1 hora. Okay. So listen, you people, there are course notes I've got to describe all of this process. Of course, I've got them in English. I don't have them in Portuguese. But Venerable Namdrol said if I could send them to her, I mean, if you can find some similar teachings, especially about karma and the mind, what we're talking, and I can send them, and then Venerable Namdrol did suggest that you might be able to get them translated. If so, that would be great. Then you can have them in Portuguese as well. But they're certainly in English, and if that's helpful, I'll send them to you. Ok, então a Venerável Robina está falando que apontamentos, anotações e ensinamentos sobre isso existem em inglês e que ela vai mandar para a Venerável Nandro, e a Nandro vai, no futuro, ver como que pode ser traduzido isso. Não é isso, Nandro? Você quer falar alguma coisa? Acho que você vai falar melhor do que eu a esse respeito. Anyway, I'll see you at 1 hour, 5 past the hour, okay? See you soon, Então a darling. gente se vê dentro de 1 hora, 4:05. Thank you, sweetheart. See you soon. Thank you. Thank you.